Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é a tia Carla. Hoje a gente vai fazer nossa aula de arte através de um vídeo que eu vou gravar para vocês, tá? Espero que todos estejam bem, tá bom? E vocês podem assistir ao vídeo, acompanhar o que a tia tá falando aqui através do livro de vocês. E depois a gente vai realizar uma atividade. A tia até já fez uma aqui, que é super legal, tenho certeza que vocês vão gostar de fazer, que é uma atividade lá da página 58, tá bom? Tá no livro. Vamos lá, vamos começar nossa aula aqui. Turminha, vocês vão abrir o livro na página 54. Na semana passada, a tia falou com vocês sobre alguns elementos da linguagem visual. O que quer dizer isso? São elementos utilizados na composição das obras de arte que a gente aprecia, que a gente vê. Dentre eles, nós vimos o ponto. Inclusive, eu quero parabenizar os alunos que fizeram os desenhos usando somente os pontos. Ficaram lindos, os que me enviaram, eu vi, ficaram lindos. Depois a gente viu as linhas, os desenhos, os alunos também fizeram desenhos utilizando apenas as linhas, ficaram lindos os desenhos que vocês enviaram. E depois a gente falou da textura na semana passada. Alguns alunos também enviaram desenhos maravilhosos, vocês usaram muitos materiais. Tem aluno que usou uma diversidade grande de materiais, outros usaram menos materiais, mas todos os trabalhos ficaram uma gracinha, tá? Então, parabéns a todos os trabalhos que vocês realizaram. Hoje, dando continuidade ao nosso livro, aqui na página 54, tá? Queria que vocês acompanhassem junto com a tia. Na página 54, a gente tem mais alguns elementos aí que compõem essa ideia, que compõem as produções artísticas. Nós temos aqui o elemento chamado espaço. O que quer dizer isso? O espaço é onde essas obras vão se encontrar, é onde elas se apresentam, é onde elas estão disponíveis para que as pessoas possam apreciá-las. E esses espaços são muito variados, tá? A gente tem desde museus, galerias de arte, até mesmo na rua. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de obras que são expostas na rua para que todos possam ter acesso, para que todos possam ver. E aqui no livro, o livro traz também para a gente duas características dessas obras que podem ser apreciadas, tá? A gente tem ali a questão das obras bidimensionais e as obras tridimensionais. A obra bidimensional, ela é composta por dois elementos apenas, tá? Por isso bidimensional, dois elementos, que seria a altura e a largura. Então, quando a gente vai apreciar, por exemplo, um quadro, uma obra, uma pintura de um artista, né? A gente vai lá num museu, numa galeria, apreciar a obra desse artista. Essa obra que a gente está apreciando, se ela for uma pintura, é uma obra bidimensional, porque ela apresenta apenas esses dois aspectos, que seriam apenas esses dois elementos, que seriam a altura e a largura, tá? Então ela é bidimensional, ela tem duas dimensões, a dimensão da altura e da largura, tá? Quando uma obra é tridimensional, quando ela apresenta três dimensões, seriam essas dimensões: a altura, a largura e a profundidade. Quando uma obra é tridimensional, vocês saberiam me dar um exemplo? Uma escultura, tá? Uma escultura configura uma obra tridimensional. Ela apresenta esses três elementos para a gente: a altura, a largura e a profundidade. Ou seja, você pode observá-la a partir de todos os ângulos, de todas as suas dimensões. Você vai observar uma escultura, você pode dar a volta por ela e observá-la em todos os seus aspectos, tá?
Então o livro traz aqui alguns exemplos. Eu gostaria, turminha, que depois vocês fizessem a leitura dos textos do livro. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, grifa o que vocês tiverem dúvida, tá? E depois manda para mim a foto de onde vocês grifaram e fala, tia, não entendi isso. E aí a tia explica direitinho, beleza? Lá na página 56, nós temos aqui também uma definição de alguns materiais que são usados na composição de obras de arte. A gente sabe que existe uma diversidade muito grande na composição, no uso de materiais para compor uma obra de arte. Se você quiser compor uma obra de arte utilizando pedra, você consegue. Você consegue compor uma obra de arte utilizando papel, utilizando madeira, utilizando plástico, utilizando tecido, que é o foco dessa unidade. A artista Sônia Gomes, que foi apresentada para a gente, ela utilizou os tecidos para produzir as suas obras. Então, existe uma infinidade de possibilidades de uso de materiais na composição de obras de arte. Aqui, especificamente, no texto, ele traz uma ênfase ao tecido, tá? Como um uso na produção de diversas formas de arte. E principalmente aqui, o livro apresenta para a gente alguns trabalhos muito interessantes de alguns artesãos, tá? O artesanato é aquela produção artística, é aquela produção manual, ela é feita com as mãos, ela é feita de forma mais simples, tá? E ela é feita por pessoas que às vezes querem produzir arte ou por pessoas que, utilizando a arte, também ganham a vida a partir desse trabalho que eles fazem, tá?